uma boa noite a todos. Sou Felipe Leite, coordenador das oficinas culturais de Caraguatatuba, da Fundação Cultural e Educacional Fundac. Estamos aqui nessa noite para prestigiar o lançamento do livro Sabiá Laranjeira, do Sr. Justo Arouca. Então nós estamos numa roda bem descontraída de amigos. Eu gostaria de abrir essa roda hoje agradecendo ao nosso prefeito, Aguilar Júnior, a nossa presidente, dona Silmara Matiaso, e está trazendo aqui para vocês esse entretenimento, essa roda descontraída e esse lançamento de um livro tão importante para o Sr. Justo Arouca e para todos os caraguatatubenses que conheceram a catástrofe e que passaram por essa situação tão difícil. Então aqui eu tenho o Sr. Justo Arouca, o Sr. Silvio Rangel, o Sr. Pitágoras, a dona Denise e a dona Rose Teles, também fazendo parte dessa banca nossa. E queria passar já logo de cara a palavra por o nosso personagem principal hoje, o Sr. Justo Arouca. Sr. Justo Arouca, eu queria saber do senhor qual é a sua relação com Caraguá, que eu sei que é uma relação de anos e bastante íntima, e eu queria saber do senhor como surgiu a ideia para essa obra, o Sabiá Laranjeira, que conta alguns contos, algumas passagens de algumas pessoas durante a catástrofe e pós a catástrofe de 67. Boa noite, muito obrigado. Eu quero antecipadamente me expressar um privilegiado por Deus ter me dado uns anos a mais de vida para poder, nesse instante, estar aqui com uma juventude atuante, exatamente na minha cidade, fazendo cultura, trabalhando pela tradição da cidade, tentando levantar o que há de história na cidade e no sentido de poder compartilhar desse momento muito agradável e importante também para vocês que estão nessa labuta. A ideia do livro ocorreu alguns anos antes, quando eu estava com o ex-prefeito Boneco Geraldo Nogueira da Silva, em Caçapava, já quando ele estava morando lá, e ele estava com o baú dele, ele estava me mostrando o baú, os arquivos dele, numa caixa grande, num baúzão lá. Ele falou: Justo, o que tem nesse baú você pega e leva para você selecionar o que for bom para você e você me faça uma história dessa catástrofe que abalou a cidade em 1967. E eu, antes disso, eu tinha em mente em escrever a história dos prefeitos, a história política da cidade, exatamente naquele livro memorial de Sua Excelência. Por que eu quis fazer esse livro? Que é uma história política desde o primeiro prefeito da cidade até, na época do término do livro, era o prefeito Antônio Carlos aí. Por que eu quis fazer essa história política? Porque o meu pai foi prefeito aqui em Caraguatatuba nos anos 30. E é sabido, né, que Caraguatatuba não preservou a história política da cidade, até que a partir daí que houve uma preocupação de se instalar uma fundação cultural e uma biblioteca mais moderna e o museu, uma série de departamentos que resultaram nessa conquista de braços, né, que voltados para colher depoimentos e tudo mais que se referiu à história pregressa da cidade.
no caso, a criação do arquivo histórico, extremamente importante para a preservação do documentário e de história de personalidades que passaram pela cidade. Eu, por exemplo, prometi para a Denise que traria hoje aqui um volume grande do jornal A Voz do Litoral, que foi editado pelo prefeito Altamir Tibiriçá Pimenta, mas eu não tive oportunidade de trazê-lo hoje, porque por algumas razões de ordem pessoal. Mas vou trazer para que a Denise possa acondicioná-los e deixá-lo no arquivo histórico da cidade. Então, a razão de eu ter escrito esse livro foi porque eu fiz uma promessa ao prefeito Geraldo Nogueira da Silva, o Boneca, de fazer uma história sobre de reproduzir esta catástrofe num livro. Antes disso aí, eu fiz um livro maior, tipo álbum, que se dá o nome de Opúsculo, porque é um livro de poucas páginas e sem numeração, essa coisa. E eu entreguei eu fiz um número de 5, 6 volumes. Entreguei um para a prefeitura, um para a fundação, né? E outro, por aí não está no arquivo histórico, e outro para mim, pessoal. Então, por isso eu fiz esse livro. Como a própria história da catástrofe, ele daria um número de páginas, de um máximo de 50 páginas, eu criei então a história de uma família que veio do Rio de Janeiro para cá, né, antes da catástrofe, que se alojou aí na fazenda dos ingleses. Então eu aproveito para contar a história nessa viagem de navio que essa família veio para cá, para contar a história da Companhia de Navegação Lloyd brasileiro, da qual o meu pai foi agente aqui em Caraguatatuba. Na época, se abastecia o comércio do litoral apenas por navios, através do caminho marítimo, né? Porque não havia estradas, as estradas eram para tropas, essa coisa mais. E para contar um pouco da história da fazenda dos ingleses. Então aqui eu faço um resumo do que havia na fazenda dos ingleses, toda a pujança dela na época, de um número extraordinário de bananeiras, que eu cito aqui uma frase que diz assim: olhando no nível das bananeiras, Banananica, dava a impressão que você estava num oceano de bananeiras. Dava a impressão que se via um oceano de bananeiras, tal número de bananeiras existentes. Então, eu falo do momento que veio, no momento da Segunda Guerra Mundial, que causou um debacle na fazenda, em razão da exportação de bananas, que essa fazenda produzia banana para exportar basicamente para a Inglaterra, né? E durante o transcurso da Segunda Guerra Mundial, tudo ficou bloqueado nos aeroportos, nos portos da Europa, e não tinha para quem exportar. Houve um debate grande. E, finalmente, a catástrofe que veio, finalmente, arrasar com a fazenda, que tornou o patrimônio daquela empresa zerado, que eles precisaram vender para outra firma, onde está hoje o shopping, a Fazenda Penido, essa coisa. Então, a razão da edição do livro foi por causa de uma promessa que eu fiz
ao prefeito Geraldo Nogueira da Silva, já há algum tempo atrás. Fiz agora porque foi a oportunidade que me apresentou. Maravilha, maravilha. Que aula, né? Vou aproveitar, passar a palavra para o seu Silvio Rangel, também escritor, hoje aqui representando o coletivo Fieira de Timbopeva. Seu Silvio, um prazer tê-lo conosco aqui hoje. Quero deixar a palavra com o senhor aí, fique à vontade. Então, primeiro agradecer essa oportunidade que vocês estão me dando de estar aqui na minha terra natal. Com o meu amigo Justo Arouca, agradecer a presença de todos, da Denise, o Pitágoras, você, a moça aqui. Afinal de contas, eu joguei bola com ele, ele era um centroavante, ele era centro médio, né, Justo? Por aí, centro médio, e eu era ponta direita. Era só cruzar e correr pro abraço, que não tinha problema. Eu estou falando isso para a gente ficar mais à vontade, porque eu estou numa emoção fantástica. Mas o Justo é o seguinte, o Justo, ele é uma pessoa, eu digo isso com certeza absoluta, hoje, é uma das memórias vivas de todo o litoral norte paulista, é único, não existe mais. Ele sabe tudo, conhece tudo, tem um fantástico arquivo na casa dele em Taubaté. É o sujeito de uma memória privilegiada. E eu me sinto muito tranquilo, porque realmente fazer parte desse seleto grupo que você acabou de falar que sou escritor, eu não sou. Eu escrevo umas bobagens aí e tal, para a gente passar o tempo, né, Denise? Mas nada de assim, muito responsabilidade e tal. Mas eu agradecer o Pitágoras também aqui. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você, Justo, porque eu estou meio nervoso, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você no seguinte. Caraguatatuba é essa pujança que você está vendo hoje, né? Nós estivemos lá na rua 15 de novembro, agora há pouco. Santa Cruz. Rua Santa Cruz, desculpa, Justo. Puxa, 15 de novembro. 15 de novembro foi a sede do 15 lá. Nós estivemos na rua Santa Cruz agora há pouco, tivemos onde era a sede do 15, do lado tinha o bar do meu tio Paulo Rangel, viu, Wilson? E em frente tinha a Caixa Econômica, que o gerente era o Ademar Fida, não sei, e do lado tinha a delegacia, isso na rua Santa Cruz, onde é o calçadão hoje. Nós estivemos hoje lá, e aquela Caraguatatuba que começava na Caputera e terminava no Sumaré, é isso, Justo? Mais ou menos, né? Começava... tempo, né? Porque o meu era menor, mas no meu tempo já era um pouco maior. Aquela Caraguatatuba acabou. E em cima disso, Justo, eu gostaria de perguntar para você o seguinte. Por que Caraguatatuba não preservou pelo menos 1 ou 2, sei lá, 3 prédios históricos para a gente ter isso hoje em mente? Pelo menos eu acho que não preservou, não sei. É tudo modificado, tudo modernizado, é uma cidade cosmopolita, mas não tem nada assim preservado. Pelo menos eu não conheço isso. É isso que eu queria perguntar para você, Justo, se você tem alguma ideia. Não preservou porque Caraguatatuba nunca teve prédio histórico, nunca teve. E Caraguá não tinha história, ou não tem história, na verdade. A história, a partir do Antônio Carlos, foi levantada até por colher dados nos bairros por aí, porque não tinha nada escrito. A biblioteca Afonso Schmidt, que a biblioteca se chama Afonso Schmidt, né? A biblioteca, ela sempre existiu antes, mas não tinha essa função que tem agora, por exemplo, o arquivo histórico e a Fundação Cultural, essa coisa. Eu digo até que aqui, não por ironia, mas apenas por citar, que se você perguntar para qualquer um dessa cidadão aí, quem que é o fundador da cidade, ninguém sabe. Não sabe responder. Porque não tem nem rua com o nome dele aí, com o nome do fundador, né? E o escritor Jurandir, que fez um levantamento importante aí, que fez o livro Santo Antônio de Caraguatatuba, ele ainda complicou a história do fundador, porque arrumou um outro fundador.
que está escrito aqui, agora não me ocorre. Entendeu? Então, Caraguá não tem preservado nenhum patrimônio histórico, porque não tinha patrimônio histórico, nunca teve. As casas mais antigas aqui era da pensão Binoca e da casa do Luiz Passos, por exemplo. Mas não eram construções com arquitetura anterior, de origem anterior, essa coisa. Então não tinha que preservar mesmo. Tanto é que, eu cito aqui, tanto é que o símbolo da Fundação Cultural é aquele chafariz ali. Evidente que tem a igreja, que é um patrimônio datado da sua fundação, porque sem igreja também não se podia haver a fundação da cidade. Então é um simples chafariz, que também não se sabe, não está escrito em lugar nenhum, quem foi que implantou aquele chafariz. Eu creio, com a modéstia que eu possa apresentar, com a maior modéstia e simplicidade, tenho a impressão que aquele chafariz foi posto lá na época que o meu pai foi prefeito. Por quê? O meu pai, ele foi um empreendedor de primeira qualidade. Por quê? Arrojado. Por quê? Ele fez a primeira sede da prefeitura local. Naquele tempo, imagina a arrecadação de uma prefeitura. Ali na Praça Cândido Mota, exatamente no lado oposto da Igreja Matriz, onde tem aqueles prédios hoje ali. Ele fez com dinheiro do bolso dele. Entendeu? E era um prédio que abrigava a prefeitura, a Câmara e um mercado municipal. E um pátio grande onde tinha algumas máquinas da prefeitura no meu tempo. Não no tempo do meu pai, que não devia ter máquina nenhuma lá. Mas tinha um pátio, que quando veio a primeira telefônica para Caraguatatuba, a telefônica instalou a sua cabine ali de recepção exatamente nesse pátio da prefeitura. Então, meu pai trouxe a luz elétrica para a cidade, conseguiu a luz elétrica. Que a luz elétrica, na época, ela era fornecida por São Sebastião, né? Tinha lá uma usina tocada a óleo diesel, talvez, que fornecia precariamente a luz para a cidade. Essa luz é que é meu pai, como prefeito. Isso eu sei disso, não é porque a minha família falou, minha família nunca tocou nesse assunto, nunca. Meu pai morreu quando eu estava no grupo escolar ainda, morreu com 54 anos, entendeu? E ele fez essa prefeitura. Daí eu perguntei para o Altamir Tibiriçá Pimenta. Falei, Altamir, realmente foi meu pai que fez esse prédio? Porque o prédio era imenso para Caraguatatuba da época. Ele falou, foi sim. Porque o mobiliário da prefeitura foi o meu pai que deu, o pai dele, do Altamir. Entendeu? E ele então trouxe a luz para Caraguá e a água, ele distribuiu a água. Não a água encanada para cada casa, mas um local onde as famílias iam pegar água mais perto das suas residências. Então fez um chafariz ali, um chafariz lá no outro lado da cidade, né, para as famílias pegarem água no chafariz, não nas bicas das cidades, das cachoeiras da cidade, que são poucas as cachoeiras de Caraguatatuba, né? Aí.
Então eu creio, note bem, sem prova nenhuma, que aquele chafariz foi implantado na época do meu pai. E deve ser um chafariz que veio de São Paulo pronto, né? Porque é uma construção artística, até bonita aquilo ali. Sem querer iniciar uma história que traga para o meu pai esse privilégio. Falo sem ter certeza nenhuma, mas eu creio. Eu queria agradecer o depoimento do seu Silvio Rangel emocionado, é emocionante para a gente também. Não queria ser desrespeitoso com as duas mulheres, nós vamos deixar a cereja do bolo para o final. Vou estar passando a palavra agora para o seu Pitágoras, bom pastor de Medeiros, tá representando aqui hoje a rádio Cancioneiro Caiçara. Seu Pitágoras, o senhor fica à vontade. Muito obrigado. Queria dizer que agora a gente é uma rádio revista, né? Porque tem um portal no site. Tem um site também onde a gente está escrevendo os artigos. E contratamos aqui o Passe, o Justo Arouca vai ser nosso colunista. E se Deus quiser, nós vamos reproduzir todo esse material dele. Realmente, o Silvio Rangel falou uma coisa fantástica. O Justo Arouca, por humildade, ele nega. Como talvez Camões negasse que fosse poeta, o Justo Arouca nega que é escritor. Mas é assim, o maior escritor caiçara e o cara que mais contribuiu para a história de Caraguatatuba. Inclusive existe uma disputa saudável, porque eu chamo o Justo Arouca e o Silvio Rangel de os homens de duas tubas. Tuba, todo mundo sabe que em Guarani quer dizer tupi, né, grande, né? Então os dois são realmente grandeza. O Justo Arouca, eu não sei se tenho uma dúvida se ele é melhor na cabeça ou no pé, que também ele foi um grande jogador de bola, né? E igualmente com o Silvio Rangel. Então tem uma disputa saudável, principalmente pela propriedade do Justo Arouca. O Ubatuba quer que o Justo Arouca seja dela. E tem motivo para querer, e Caraguatatuba tem motivo para querer. Mas assim como o Altamir foi, eu acredito que o Justo Arouca defende a tese de que o litoral norte é uma só, né? Uma só. Eu queria, em primeiro lugar, aqui também, agora, parabenizar o Arquivo Público Municipal, que fez agora, dia 20 de março, quantos anos, Denise? Agora fez 20, né? 20 anos. Eu quero só lembrar aqui uma pataquada, uma história real que aconteceu. Pataquada, o Silvio que me arrumou esse adjetivo, para falar da importância do Arquivo Público Municipal. Em 1997, eu estava assessorando externamente, não era contratado para a Câmara, era um assessor particular do vereador Omar Cazon, e teve um vereador, eu não vou citar o nome dele, aliás, ele fez muita coisa boa na Câmara de Caraguatatuba em defesa da cidade. E ele, então, propôs um projeto de lei lá, na Câmara, que dizia que quem fosse fazer concurso na Prefeitura Municipal, Prefeitura para a Câmara Municipal de Caraguatatuba, tinha que conhecer a história de Caraguatatuba. E aí o professor Roberto Comas, que era professor de História, disse para ele, mas o vereador, como que o candidato vai saber disso? Cite uma obra sobre Caraguatatuba. Aí ele falou assim, a Ponte do Porto Novo. Mas o que o Roberto Comas estava dizendo, não existia, até antes do Arquivo Público Municipal, nenhuma obra que tratasse da história de Caraguatatuba, exceto as partes mais lendárias. Então o Arquivo Público está de parabéns, e o Justo é o membro mais ativo e honorário mais importante desse arquivo público aí, na quantidade de coisas que ele oferece. O Justo, eu queria que você traçasse aqui para mim um paralelo. Você me falou aqui uma coisa interessante. O seu pai foi uma espécie de Titílio Matarazzo para Caraguatatuba. Só que a diferença é que ele não era rico, né? Porque o Titílio Matarazzo, você deve saber disso, é verdade aquela história que o Titílio Matarazzo, junto com seus secretários, em vez de pagar o salário do secretário, pegava no fim do mês, que era tudo ex-ministro, ex-prefeito, pegava no ex-prefeito de São Paulo, pegava no fim do mês um dinheiro para fazer obra por Ubatuba. Primeiro, se é verdade isso. E segundo, se o seu pai fez isso, ele fez mais que o Justo, que o Titílio Matarazzo,
Porque o Titílio Matarazzo, para fazer uma ponte, era um centavo para ele. Agora, para o seu pai, construir um prédio da prefeitura é um fato marcante que a gente precisa resgatar. Precisa resgatar, porque é importante esse resgate da ética do Caiçara, para a gente valorizar. Você poderia fazer um paralelo e falar um pouco desses dois casos, por favor? Não há como fazer paralelo. O Matarazzo, eu fui assessor do Matarazzo em Ubatuba. Comigo, por que eu não estou em Caraguatatuba? Porque em épocas remotas até, o DR precisava chegar em Ubatuba com essa estrada Caraguá-Ubatuba. Note bem, eu vi o início dessa estrada. Eu era garoto de talvez quarto ano de grupo. E esticaram lá uma faixa dizendo assim, Departamento das Municipalidades. Não era DR, ainda era uma secretaria do governo que tinha esse departamento como estrutura dessa secretaria. Eu, para ler aquele Departamento das Municipalidades, foi um sacrifício. Eu cito isso no livro memorial. Tinha lá as autoridades, então eu via o início da estrada. E quando essa estrada chegou lá na enseada de Ubatuba, o DR estava sem gente e precisava de maquinário. Daí eles vieram arregimentar jovens aqui da cidade para trabalhar no DR. E nós, eu e mais o meu grupo aí, a minha turma, era o grupo predominante na cidade aí, mais influenciador, essa coisa. Nos convidaram para ir trabalhar no DR, porque naquela época, ou se trabalhava aqui na cidade, ou em alfaiataria, que era meu caso, eu era aprendiz de alfaiate, ou trabalhava na prefeitura, ou ia pescar. Porque outra coisa não tinha o que fazer, né? Trabalhar no comércio, talvez. E eu entrei no DR. E por causa disso, daí isso lá depois mudei para Ubatuba e a gente acaba ficando morando na cidade, longe daqui. Eu vinha toda hora para cá, até para jogar futebol no 15, essa coisa. Mas a gente vai se afastando, gradativamente vai se afastando. Até que abri um ginásio em Ubatuba, e eu entrei no ginásio. O ginásio era da noite. O ginásio aqui era de dia. Eu entrei no ginásio aqui de dia, mas o meu pai tinha falecido há pouco tempo, eu precisava trabalhar. E não pude frequentar o ginásio por ser de dia, eu tinha que trabalhar. Bom, fiz ginásio em Ubatuba. E depois mudei para São José dos Campos para fazer o curso médio. E depois fui para Taubaté para fazer a faculdade. Mas eu continuei em Ubatuba porque fiquei radicado em Ubatuba, porque construí uma nova amizade lá. Eu fui presidente de Grêmio lá e movimentei a cidade, sabe? Movimentei de forma agressiva até, um negócio de louco. E acabei sendo assessor do Matarazzo à época. Me tirou do DR para pôr lá, comissionado, na época comissionado. Bom, então o Matarazzo fazia o que essa luz que nós temos hoje aqui, ela só veio para o litoral com mais rapidez por causa do Matarazzo. Porque o Ubatuba era uma lástima. A luz deles lá era fornecida pela Companhia Industrial de Taubaté, com uma usina no meio do caminho, lá em São Luís do Paraitinga, ou em Redenção, uma coisa assim, e a luz acabava a todo momento. Então,
o Matarazzo conseguiu que essa luz de Furnas viesse aqui, mas antecipou a vinda da luz para cá. O Boneca era o prefeito aqui e festejou, né, como se fosse ele o redentor da coisa. Boneca, evidentemente, como político, aproveitou, não por maldade, mas por própria definição do pensamento político da pessoa. Ele fez política disso também, né? E então o Matarazzo tinha essa força. Imagine ele antecipar até o Linhão vir para o litoral, né? Com influência no governo federal, no governo de São Paulo, essa coisa. O meu pai não, meu pai era um coitado, muito pobre, né? Morreu pobre, né? E só que era empreendedor, era pessoa com esse estilo, né, de governo. E era pessoa absolutamente humilde. Pelas fotografias que eu vi dele, cheguei a ver junto com outros políticos, né? A gente percebe que ele era uma pessoa retraída, entendeu? Mas isso não o impedia de ser uma pessoa arrojada, no sentido de fazer os projetos funcionar. Que uma coisa é ser prático e outra coisa é ser sonhador, é verdade? Então não há paralelo, não tem paralelo. O Matarazzo é uma figura internacional, não é verdade? Explicação. Professora Rose Teres, prazer tê-la conosco aqui, representando hoje o coletivo de Memórias e Saberes. A senhora fique à vontade. Certo, Felipe. Queria parabenizar o seu Justo Arouca pelo livro. Uma coisa que eu presenciei muito bonita quando eu cheguei foi ele se preocupando com a distribuição do livro, né? A Denise também, de forma que esse livro chegue a muitas pessoas, aos estudantes, nas bibliotecas. E eu sou professora aposentada, trabalhei muito tempo junto com a Denise no arquivo, sei do trabalho dela, né, junto aos estudantes, aos professores, para que a história da cidade chegue até esse público mais jovem, muitas vezes, que vem de fora, né, que não é aqui da cidade, que possa conhecer. Agora, vendo Sabiá Laranjeira, eu já estive numa live com o seu Justo Arouca, que ele falou dessa opção de ele trazer a ficção, de ele trazer personagens para contar, trazer o Sabiá, a figura poética do Sabiá, para dar um tom, né, a essa história, que é uma história trágica da catástrofe, uma história de muita tristeza e também de muita solidariedade. E eu queria que o seu Justo nos satisfizesse assim, uma curiosidade que é minha, mas eu acho que vai também, muitas pessoas vão ficar curiosas disso. Há muitas fotos, muitos registros documentais, o senhor trabalha muito com arquivos de jornal, né? Agora, esse início da história, quando essa família vem do Rio, né, durante o período conturbado dos anos 30, aí eu queria saber por que esse dado histórico que não pertence aqui à cena da catástrofe, por que o senhor colocou esse momento que Getúlio ascende ao poder na obra? Eu sei da ligação dessa família, mas eu queria saber se tem algo de biográfico, por que o senhor traz esse momento da história do Brasil para o Sabiá Laranjeira? Eu não colhi direito a sua pergunta. A senhora quer saber sobre? Então, eu queria saber por que o senhor traz a Revolução de 30, traz a ascensão de Getúlio Vargas para o livro. Isso daí é apenas um momento vivido pela família que originou a saída dele do Rio de Janeiro para vir para cá, para ficar livre da
perseguição da ditadura, então implantada na época. Quer dizer, para a gente, note bem, eu quero fazer um parênteses aqui bastante sério e oportuno. Eu não sou escritor, note bem. Eu acho que o escritor é um outro patamar. A pessoa escritora é um outro patamar. Ele normalmente o escritor que vive da profissão, ele é um intelectual. Por isso eu falei, olha, não sou intelectual para responder qualquer pergunta que vocês façam aí sobre literatura. Evidente, eu estudei literatura, eu sei um pouco de literatura, esse negócio. Mas não sou um cara que tenha conhecimento vasto de toda a obra que se publica. Os escritores têm a preocupação de ler tudo o que se faz para que ele tenha conhecimento durante um momento como esse. Porque quem vai entrevistá-lo é uma pessoa também culta e quer saber é pessoa culta ou é estudante de literatura que quer saber sobre novidades, né, da área. Então, eu sei da história, um pouco da história da literatura, mas não de forma a poder responder o que for perguntado. Seu Justo Arouca, um posto de humildade e simplicidade. Estou muito honrado em estar ouvindo todas essas histórias do senhor aí, estar participando disso no meio de gigantes aqui. Para a gente estar encerrando agora, vou deixar a palavra com a Denise. A Denise é nossa historiadora, nossa técnica em arquivos municipais, representando aqui o Arquivo Municipal Arino Santana de Barros. Denise, com você, fica à vontade. Primeiramente, eu preciso esclarecer alguns pontos. Eu quero aproveitar para esclarecer alguns pontos. Que o Arquivo Municipal Arino Santana de Barros, e eu já até me desculpo com vocês, que falam que depois da Covid, Denise foi uma, pós-Covid, Denise foi outra. É outra. Mas, assim, preciso esclarecer que o Arquivo Municipal Arino Santana de Barros, que foi criado primeiramente contra o Arquivo Público, em 1998, então já, na verdade, são 23 anos aí de caminhada. No arquivo nós temos, agora, né, vamos ter todas as publicações de Justo Arouca, do nosso escritor Justo Arouca, então, inclusive o livro Águas de Março, que é o livro que ele produziu a pedido do prefeito Geraldo Nogueira da Silva. Então, a gente tem todos, na nossa biblioteca de apoio, no arquivo, a gente tem todas essas publicações. Mas assim, eu quero aproveitar para esclarecer alguns pontos. Primeiro, a questão da torneira, seu Justo, a lei de 1919. Ela foi inaugurada por então, né, presidente da província do estado de São Paulo, Altino Arantes. Para cá, com ele veio o seu secretário à época, né, Cândido Mota, doutor Cândido Mota. A praça, com o falecimento do Dr. Cândido Mota, foi batizada com o nome dele, né? Passou a receber o nome dele, essa praça principal. Essa torneira, ela funcionava, ela vinha do Morro de Santo Antônio, tinha todo o encanamento, à época que passava pelos levantamentos, passava pela rua Teotino Tibiriçá Pimenta. Só que esse encanamento, esse encanamento de ferro, à época, já não existe mais. Com o passar das décadas, isso foi retirado. E a torneira, que também é conhecida como chafariz, né, é o logo da nossa fundação, da Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba, é um dos nossos principais patrimônios culturais do município. Ela não tem mais água, não sai mais água da torneira, né? É só um belisco mesmo. Uma outra coisa que eu preciso esclarecer um pouco, vou tentar ser breve, tá? E
quem desejar depois, que estiver assistindo a essa roda de conversa, quiser procurar o arquivo para maiores esclarecimentos, para ter acesso a documentos, a publicações, pode procurar de segunda a sexta-feira, nós estamos no horário especial aí das 9 às 14. Mas eu quero aproveitar para esclarecer uns outros pontos também. Nós temos o nosso livro, né, mencionado pelo seu Justo Arouca, que foi organizado pelo falecido professor Jurandir Ferraz, tá, que é o livro Santo Antônio de Caraguatatuba, tá, Memória e Tradições de um Povo. Para a produção desse livro foi feita a várias mãos, foram vários pesquisadores, historiadores, à época, que se juntaram, né, colaboradores para a produção desse livro. Mas eu queria fazer assim, uma pergunta para o senhor Justo Arouca, que conheceu essas duas pessoas, personagens históricos hoje, né? Quando a gente fala sobre Ubatuba, por exemplo, não tem como não mencionar Titilo Matarazzo. E segundo alguns pesquisadores, historiadores, a história de Ubatuba a gente só fala antes e depois de Titilo Matarazzo, que é nas décadas de 60, basicamente a gente tem uma relação de Caraguatatuba que até hoje a gente fala que não dá para contar, contando a história da cidade, a gente fala no antes da catástrofe e no pós-catástrofe de 67, que a cidade deu um boom pós-catástrofe de 67. O mesmo aconteceu em Ubatuba. Deu um salto, a cidade deu um salto com o Titilo Matarazzo. E nessa época a gente vê de Titilo Matarazzo que ele teve, o senhor trabalhou na prefeitura dele, o senhor vai se lembrar bem disso, ele teve problemas com a Câmara Municipal, de tentativa de impeachment, e Geraldo Nogueira da Silva também teve problemas com a Câmara Municipal. E a gente pode dizer, senhor Justo, na sua visão, né, a gente pode dizer que tanto Geraldo Nogueira da Silva, dentro das suas condições, né, dentro da sua realidade do município de Caraguá, quanto Titilo Matarazzo foram visionários e que eles tiveram problemas justo por serem visionários e de enxergarem além, o que a cidade, onde a cidade poderia ir, onde a cidade poderia chegar? Bom, o tempo, na época que o Matarazzo foi prefeito em Ubatuba, eu fui muito amigo do secretário particular do Matarazzo. E certa vez eu fui com ele para São Paulo. E fomos lá na sede, no escritório do Francisco Matarazzo, só para dizer o que ele representa no cenário internacional. Uma parede assim, olha, aqui, sim, com vãos de tal, tipo ninho de pombo, vamos dizer assim, cheio de vãozinho, cada vãozinho um diploma de honraria. De tudo quanto é parte do mundo. Porque a expressão cultural dele, ele não era um homem culto, uma expressão cultural. O Matarazzo não era, ele era um cara muito simples. Muito simples. Então, mas a importância do trabalho dele no campo da cultura, e seguramente em outros campos, né, era reconhecido internacionalmente. Então, eu fiquei abobalhado quando vi aquilo. Mas não era diplomazinho de honra ao mérito. Era
essas medalhas de universidades, de governos, isso, daquilo. E o Matarazzo, eu fui em determinado momento presidente da comissão de esportes da cidade lá, que a gente chamava de CME. E eu fui falar com ele, falei, prefeito, está acontecendo isso na CME. Ele falou, o que é CME? Né? Quer dizer, ele estava lá para administrar a cidade em outro patamar. Ele não estava lá para saber o que é Comissão Municipal de Esporte, isso, aquilo, não era nada para ele. Ele estava para administrar num outro patamar. Mas a Câmara Municipal atrapalhou a administração dele, porque quase que ele foi caçado. Porque a Câmara Municipal queria que ele ficasse em Ubatuba, né? Ele tinha casa lá, tudo. Mas a atividade particular dele é em São Paulo, coisa de indústria, essa coisa, né, da família dele lá, essa coisa. E a Câmara Municipal chegou a ter uma sessão para caçar o Matarazzo. Entendeu? E através de um testa de ferro da cidade lá, um cara que era um bom vivan na cidade lá, fez uma denúncia, né, a pedido dos vereadores para justificar o pedido de impeachment do Matarazzo. É que o Matarazzo tinha uns advogados de São Paulo, para mim, um que foi ministro da Justiça de São Paulo, o Cunha Lima, se não me engano, se não estou enganado, ele foi lá e assumiu a defesa do Matarazzo no dia da sessão para caçar o Matarazzo, não bem. E a Câmara inteira retrocedeu no pedido dela, permanecendo o mandato do Matarazzo. Porque o jurista, ele era jurista, era um advogado renomado em São Paulo, e disse o que o Matarazzo estava fazendo lá, e o que representava aquele cara que fez a representação para a sociedade. Ele fez um paralelo. A Câmara abaixou a cabeça na hora, entendeu? E deixou ele lá. Mas atrapalhou a administração do Matarazzo. Você sabe o que é caçar o Francisco Matarazzo, sobrinho, e o prefeito de Ubatuba? O que representaria para a história da família dele? Um absurdo, né? Só porque queria que o cara ficasse lá em Ubatuba. Que é a mentalidade de político que existe por aí. Então, eu estava conversando com o Silvio aí na vinda para cá, que foi visitar certa vez, um paralelo só, teve 2 padres aqui do Massaguaçu que vieram rezar a primeira missa dele depois do Monsenhor Benedito e depois do que? Qual é mesmo o nome da solenidade? Ele foi ordenação. Depois da ordenação dos padres, vieram fazer a primeira missa aqui em Caraguá. Caraguá, tempo do Boneca, né? O Boneca era festeiro, menos do que o Altamir Tibiriçá Pimenta, mas o Boneca também gostava de festa e sabia valorizar determinados momentos da cidade. Foi receber os dois padres, novos padres, na Serra, lá na Serra, e trouxe em comitiva para cá para homenagear os 2 padres, os novos padres. Certa vez o Matarazzo levou o cardeal Evaristo Arnes em Ubatuba. Evaristo Arnes foi lá. E eu estava, eu não sabia que o Evaristo Arnes estava em Ubatuba, eu estava lá no centro da cidade e veio o Matarazzo
da sede da prefeitura até a igreja matriz é mais ou menos uns 300, 500 metros de distância, mas assim. Veio o Matarazzo, o cardeal e mais dois secretários andando pela cidade, sem nenhuma pessoa acompanhando, fazendo festa, sem nenhuma pessoa. Parecendo que os caras eram pessoas das mais comuns. E não eram personalidades. Ubatuba não tem. Eu falo isso porque eu falei lá em Ubatuba. Eu escrevi no jornal lá. Ubatuba não teve o capricho, né, o cuidado de recepcionar uma autoridade como cardeal Evaristo Janes, que foi visitar Ubatuba espontaneamente. Né? Certamente a convite de Matarazzo, mas foi lá. Ubatuba não ligou para isso. É como se fosse lá um outro qualquer. Então eu fui para Ubatuba e notei essa diferença extraordinária entre a mentalidade de Caraguá e Ubatuba. Gente, eu não quero parecer indelicado. A gente tem história aqui para passar uma noite inteira. Eu queria estar aqui agradecendo mais uma vez a participação de todos vocês. Cada um contribuiu da maneira que pôde. Seu Justo, foi muito gratificante para mim pessoalmente estar conhecendo o senhor hoje, estar ouvindo essas histórias. Acho que para o nosso público em geral foi muito rico todas essas informações e queria aqui mais uma vez agradecer o nosso público, agradecer a nossa presidente Silmara Matiaso, a Denise em nome do arquivo, o nosso prefeito Aguilar Júnior. E para a gente estar encerrando, eu queria passar para o senhor uma consideração final, uma mensagem. O senhor fica à vontade. Acredito que o senhor tem muito para contribuir ainda e quero ter a possibilidade de participar de novos encontros como esse e estar engrandecendo ainda mais o meu conhecimento junto ao senhor. O senhor fica à vontade agora para a gente estar finalizando. Eu quero agradecer profundamente essa oportunidade por ser de Caraguá. Porque não tive a oportunidade de ficar aqui em Caraguá para pelo menos estar colaborando com vocês. Porque embora tenha uma idade avançada, estou ainda em condições de ajudar em alguma coisa a vocês. Pena que eu estou em Caraguá afastado, me afastei também desses assuntos, porque eu enveredei para a carreira jurídica, né? Fui advogado do Departamento de Estrada e Rodagem e fui procurador lá muitos anos, e essa situação me afastou desse caminho que eu gosto tanto. Me afastou porque não precisava dizer, não, mas você trabalhava lá, mas podia fazer aqui. É que eu levava serviço para casa. Embora o pessoal diga que funcionário público não trabalha, alguns trabalham, né? Eu vejo vocês de professoras e tudo mais. E eu levava serviço para casa, para terminar serviço em casa, porque a advocacia tem prazo, né, para cumprir essa coisa. E então deixava tudo de lado. Depois de aposentado, é que passei a dedicar esse negócio de escrita. Porque antes também fiz uma carreira de estudante muito puxada, muito judiada até, muito sacrifício para chegar onde cheguei. Porque a vida é essa aí. Então, minha estada aqui em Caraguatatuba, junto com vocês, só me engrandece tremendamente, me deixa orgulhoso, porque por ter tido a oportunidade de estar com vocês aqui, de dar a minha contribuição para Caraguatatuba, né, que é a minha cidade, que eu tive oportunidade de ajudar quando garoto, né, quando jovem,
bastante, embora empiricamente, porque naquela época não tinha, a própria prefeitura era muito humilde. Então, o fato de estar aqui nesse momento, conversando com vocês, só me enche de orgulho. Eu agradeço especialmente a Denise, que coordenou tudo isso daí, que vai ainda colaborar comigo com a distribuição de livros, essa coisa. E de agora em diante eu vou estar mais presente, viu, Denise? Para chatear você um pouco aí. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, então obrigado vocês que participaram, prestigiaram desse encontro. Foi um grande prazer contribuir com essa noite cheia de conhecimento, essa noite rica. E aguardem, em breve teremos mais novidades, mais lançamentos. Ótima noite a todos.